Tudo bem? Boa noite. Mais uma vez, estamos retomando o Círculo de Agni Yoga do Salvador, né? O Instituto Herish inicia suas atividades do ano trazendo uma palestra muito interessante, uma reflexão muito interessante sobre o livro tibetano dos mortos, com o professor Marcos Queiroz. Sempre que Marcos Queiroz vem dar palestra para a gente já sabe que tem uma profundidade. Boa noite, professor, tudo bem? Boa noite, Candra. Tudo bem? Tudo tranquilo. Que bom estar de volta. E a gente conversa daqui a pouquinho. Eu vou agora chamar Raimundo Santos. Antes, eu queria dizer o seguinte: a gente estava vendo aqui pinturas de Nicholas Herish, que é um artista russo. Ele deixou mais de 7.000 pinturas, era conhecido como o pintor da beleza. E só com essa pequena amostra, né, dessas 7.000 pinturas que ele deixou, a gente pode entender por que ele ganhou esse nome, conquistou esse nome. E ele também criou o Pacto Herish, que é um pacto de paz e cultura para toda a humanidade, é um dos maiores legados de Herish. Bem, mas eu vou trazer Raimundo Santos agora, vou chamar Raimundo, que é o presidente do Instituto Herish da Paz e Cultura do Brasil. Ele vai falar um pouco sobre o Instituto, principalmente para quem está chegando aqui hoje, e daqui a pouco a gente conversa com o professor Marcos Queiroz sobre esse tema tão importante para a gente discutir. Na verdade, está todo mundo querendo saber, falar um pouco, refletir um pouco sobre escuta, sobre libertação, sobre vida e morte, né? E esse trabalho que ele traz hoje para a gente aqui traz tudo isso. Boa noite, Raimundo Santos. Prazer Boa te ver noite, de novo. Cássia. Namastê a todos, sejam bem-vindos à nossa casa digital, né? Hoje nós estamos retornando às nossas atividades públicas, o Instituto Herish, que é parceira da Unicósmica também, que divide aqui o mesmo espaço às terças-feiras. Então, hoje, eu quero agradecer a Marcos Queiroz, ao professor amigo nosso, que está conosco hoje, aceitou o convite de estar conosco, como Cássia falou, trazendo esse assunto tão importante para nós. Rapidamente eu vou dizer o que é o Instituto, para quem é novo aqui nesse espaço. O Instituto Herish da Paz e Cultura do Brasil nasceu fundamentado no legado cultural de Herish, né? Da família Herish. Esse legado cultural nos fez pensar em fundar um instituto aqui no Brasil, justamente para preservar essa memória, né? Essa memória cultural, todo esse acervo que ele deixou, mais de 7.000 pinturas, várias obras, vários livros. Ele foi arqueólogo, pintor, filósofo, educador, poeta, cientista, arqueólogo, cenógrafo. Então, ele foi uma vastidão de coisas. Viajou por várias partes do mundo, tratando sobre essa questão da paz, da cultura, da beleza, e sempre inspirando as pessoas essa transformação interna, espiritual, e sempre focando a sua atenção no coração, que é que a Agni Yoga sempre traz para a gente, esse contato mais profundo com o nosso coração, para que a gente possa se manter em contato com esse lado mais divino que nós temos dentro de cada um de nós, né? É representado pelo amor, pela beleza e pela alegria e pelo trabalho. Então, o Instituto ele tem como objetivo principal, né, a missão institucional de reduzir a violência através de programas de educação para a paz, arte, cultura e Agni Yoga, e implementar ações de preservação e proteção do patrimônio cultural e natural, fundamentado também nesse legado que Cássia acabou de falar para vocês, que é o Pacto Internacional Herish da Paz e Cultura, que conseguiu reunir 21 governantes dos países das Américas em 15 de abril de 1935 para assinar esse tratado de união cultural visando proteger toda a memória cultural, todo o patrimônio cultural da humanidade da guerra e de qualquer ato de violência. Então, para nós, é muito importante estarmos aqui. Já temos 20 anos de fundação oficial do Instituto. Esse ano a gente completa, em 9 de outubro, 21 anos, dedicado a realizar seminários, projetos sociais, educativos e culturais nos bairros de Salvador, com problemas de violência. Já trabalhamos em várias áreas da região metropolitana também.
e atuamos com seminários, com encontros com artistas, com música, arte, beleza, e assim nós vamos levando essa mensagem que Nicolas deixou, né? Para que a gente possa se inspirar na beleza, no amor, na alegria e na paz, para que a gente possa transformar nossas vidas. Então, eu quero agradecer a presença de todos vocês aqui nessa terça-feira à noite e que vocês abram bem os ouvidos, vamos dizer assim, também escutem com o coração tudo que Marcos Queiroz vai trazer para nós sobre o livro Tibetano dos Mortos, essa escuta importante para que a gente possa entender essa filosofia tibetana e trazendo agora para os momentos atuais nossos. Cada vez mais a gente está trabalhando para esse futuro, né? E que esse futuro nosso seja de construtor da paz e fortalecimento da beleza. Então, obrigado, Marcos, por estar aqui conosco de novo, abrindo o nosso trabalho desse ano, e que todos estejam felizes em estar aqui conosco. Muita paz para todos. Namastê. Namastê, Raimundo. Obrigada. Até daqui a pouco, viu, Rai? Depois da palestra do professor Marcos, a gente conversa um pouquinho, tá? Então, vamos agora ouvir o professor Marcos Queiroz. Ele é professor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UFBA. Ele é doutorado em Inteligência Arquitetônica e é membro da Sociedade Teosófica na Bahia. Ele também é pesquisador da ciência das formas, das cores e da criatividade nas artes. Professor também e na arquitetura, nas artes, na arquitetura e design. Ele também é consultor de radiestesia e Feng Shui. Olha, outro dia a gente ouviu aqui uma palestra dele sobre tarô e foi um negócio fenomenal. Então, tudo que tiver aqui que a gente for apresentando o professor Marcos é muito mais ainda. Vamos então ouvir. Professor Marcos, boa noite, viu, mais uma vez. É um prazer recebê-lo aqui e a gente mal espera para ouvir aí a sua palestra sobre o livro tibetano dos mortos. Boa noite, Candra. Boa noite, Raimundo. Boa noite, pessoal. Boa noite, amigo. Estamos aqui também nessa expectativa porque é um tema muito importante, é um tema que eu venho estudando recentemente, né? Por conta de experiências que eu tive há pouco tempo, né? De falecimento, né? De minha mãe e de meu pai. Então, eu comecei a estudar bastante sobre esse livro sagrado, né? Para entender um pouco, né, o que pode ser feito, né, por nós aqui encarnados ainda, por pessoas que nos deixaram, né, mas que no fundo a gente vai ver que estão voltando para uma realidade mais profunda, mais verdadeira, né? Então, eu quero começar partilhando aqui de uma apresentação. Vamos começar aqui com uma breve introdução, né, histórica, né, vamos dizer assim, do que seria o livro tibetano dos mortos. Eu começo dizendo a vocês que é um livro dos mais antigos das escrituras budistas, tanto que ele é, na verdade, considerado pré-budista, porque ele começou a ser... o conteúdo dele já existia antes mesmo do budismo chegar ao Tibete. Então, antes do budismo, no Tibete existia uma religião chamada religião Bon, né? Que é uma religião que ela resistiu muito à chegada do budismo, e quando o budismo chegou, na verdade, assim como o budismo chegou em vários lugares, trazendo um pouquinho da cultura do local, né? Dando um pouquinho de tempero ao budismo, né? Trazendo algumas novidades para o budismo, o mesmo aconteceu no Tibete, e isso aconteceu com essa religião, a religião Bon. E na religião Bon existiam já muitos praticantes que faziam exatamente este ritual de leitura, né, de algumas importantes recomendações para os mortos. Eles faziam essas leituras logo quando alguém falecia, e todos os sacerdotes eles se reuniam
perto do morto, né? E começavam a ler por 49 dias, eles liam algumas instruções importantes, instruções que, segundo eles, eram para que os mortos, pudessem saber como se comportar, como lidar com este mundo novo, né? E também superarem alguns perigos, entre aspas, né? Algumas coisas que poderiam trazer transtornos e tal, e que poderiam não saber lidar com essas questões. Todos esses escritos, que são muitos, foram compilados por Padmasambhava, que é esse nome que está aí escrito. Então, Padmasambhava, ele, né, compilou, né, e a esposa dele reuniu esses escritos, escreveu isso, e ele escondeu esses escritos debaixo da terra, e enterrou, né? Tanto que, na lenda, conta-se que esses escritos são verdadeiros tesouros escondidos, encontrados, né? Encontrados, vamos ver daqui a pouco no slide mais informações sobre isso, mas esses dois escritos que estão aparecendo aí, bem ranhurados aí e tal, achurados, porque eles são bem antigos, são 2 páginas do bardo, com algumas ilustrações presentes nele também, né? E aqui a gente vê a roda de Sansara, que é muito importante que a gente possa estudar ela, e a gente vai ver um pouquinho mais de detalhes sobre ela, como ela é importante para esta cultura tibetana e como é importante para o conteúdo do livro tibetano dos mortos, né? Primeiramente, a gente tem que entender o que é bardo. Eu até fui rápido demais aqui Não, mas é porque é isso mesmo. Eu não deixei a transição. Era para primeiro ser a seta verde, depois a vermelha, mas vamos logo ao que interessa. Temos aqui o nascimento de um lado, a morte do outro, e já temos uma coisa que se chamaria bardo no próprio processo da vida, o crescimento, vida e morte. Nascimento, crescimento e morte. É um tipo de bardo já, porque bardo nada mais é do que intervalo, né? Período de alguma coisa, né? Entre algo e outro algo. Então, a própria vida encarnada, né? É o Hagbzin bardo, é um bardo, né? Mas o bardo que fala o livro tibetano dos mortos, ou o bardo Todol, é o bardo que ocorre exatamente no oposto, entre a morte e o nascimento. Essa outra linha aí vermelha. Então, o nome bardo é justamente intervalo, né? E Todol é libertação. Então, o bardo Todol é um livro que busca, traz informações úteis para este período do bardo, este bardo específico, né? O bardo Todol. A gente vai ver que ele tem 3 fases, daqui a pouco a gente vai ver, por isso que eu não coloquei um nome específico aí, porque na verdade teriam 3 nomes para esse bardo, né? E o livro traz instruções para esse momento, né? Então, como eu disse, ele é um livro utilizado para ritual, né, da seita tibetana, né, do budismo tibetano, né, aquele budismo que é Mahayana e Vajrayana, esses dois são os que mais proliferaram no Tibete, e todos dois têm essa prática de fazer essas leituras. E, em geral, o que a doutrina tibetana, budista, defende, já absorvendo o que vinha da religião Bon e casou perfeitamente com várias questões que já estavam presentes na doutrina budista, eles dizem que o ideal é que esse bardo comece até antes. E o bardo Todol traz em seus escritos algumas partes dele, porque o livro é muito grande, né? Informações, sinais do que seria uma pessoa que está prestes a desencarnar, né? Prestes a morrer, e ele já, existindo esses sinais, já deveria se começar essas leituras e instruções. Claro que melhor ainda seria que os iniciados, né, eles já começassem a ler o bardo muito antes. E muitos jovens já começam a ler, né, esses bardos para poder esse livro, para que possam entender todo o processo e fiquem mais familiarizados com tudo isso, né? E entendam, é como se fosse assim uma preparação para a morte, entendendo que a morte
real, digamos assim, é mais perto da realidade do que esta existência que nós estamos aqui encarnados, né? Então, mas como não acontece isso sempre, né, de conseguir já antever a morte e começar a leitura, diga-se passagem, isso é algo que acontece também num dos sacramentos da Igreja Católica, né, que é a própria chamada antigamente por extrema-unção, e hoje os católicos já estão preferindo chamar de unção dos enfermos, para que não esteja já antecipando a morte das pessoas. Então, nesta unção dos enfermos acontece algo muito parecido com isso que nós estamos falando, que é já uma... Na verdade, a unção dos enfermos é praticamente uma cura dentro do cristianismo, né? Que quando ela não acontece, ela de certa forma está sendo útil para criar um clima, uma energia muito melhor no momento da transição, da morte da pessoa. A gente sabe que os espiritualistas deveriam ter uma visão da morte muito diferente. A gente sabe que isso não acontece. Os orientais mais do que nós. Tanto que os orientais, quando chegam aqui no Ocidente, eles não compreendem muito os nossos rituais da morte e tal, e não entendem muito o nosso comportamento com a morte, considerando ela algo tão, digamos assim, tão difícil e tão complicado, né? Tão motivos de medo, porque eles trabalham muito essa questão. Claro que quando eu falo de orientais, eu estou generalizando demais, né? Mas assim, aqueles que têm uma vida monástica e uma visão como essa, né? Como esses budistas tibetanos, etc. Então, prosseguindo aqui, eu trouxe algumas citações, algumas falas de alguns livros, desse livro em especial, dizendo o seguinte, que o Bardo Todol é um conjunto de instruções sobre os 6 tipos de libertação. Libertação através da escuta, liberação através do vestir, liberação através do ver, liberação através do lembrar, liberação através do saborear e liberação através do tocar. Elas foram compostas por Padmasambhava e escritas por sua esposa, Yeshi Tsogyal, né? Junto com Sadhana, junto com a sadhana das 2 mandalas das 42 deidades pacíficas e as 58 deidades iradas. O que sadhana? Sadhanas são práticas espirituais budistas, né? Então, essas são 2 práticas que estão presentes aí, né? A meditação, né? E a vivência, a experiência de entrar em contato com essas mandalas, especificamente representando estas 42 deidades pacíficas e 58 deidades iradas, que a gente vai ver daqui a pouco do que se trata, né? São citações rápidas que resumem essa parte introdutória para a gente entrar exatamente no conteúdo, né, do Livro Tibetano dos Mortos. Essa é uma informação tão importante que eu trouxe, apesar de longa aqui, né, o texto, mas eu acho que é de vital importância, talvez eu não conseguisse reproduzir de memória. Então, Padmasambhava enterrou estes textos nas colinas Gampo do Tibete central, né? Gampo em homenagem ao guru que trouxe o budismo, que introduziu o budismo, né? Exatamente no Tibete, né? Onde posteriormente o grande professor Gampo Pa Pa é o praticante, né? Então, o Gampo Pa é praticante do Gampo, né? Estabeleceu seu monastério. Muitos outros textos e objetos sagrados foram enterrados desta forma em diferentes lugares ao longo do Tibete, e são conhecidos como terma, né? Tesouros escondidos. Padmasambhava deu as transmissões do poder de descobrir os termas para os seus 25 discípulos principais. Os textos do bardo foram descobertos posteriormente por Karma Lingpa, que era uma encarnação de um desses discípulos. Veja que coisa muito interessante, porque uma reencarnação futura desses discípulos, que foram os que tiveram a incumbência, né, de desenvolver, de difundir, etc., eles retomaram na encarnação seguinte, e isso ajudou a que pudesse haver uma melhor proliferação e uma melhor apreensão futura dessas informações, né? Um dos livros que mais falam, dentro de uma abordagem mais
ocidental sobre a vida após a morte, que é esse livro Vida Depois da Vida, o Dr. Raymond Moody Jr. faz referências ao livro tibetano dos mortos e diz o seguinte: ainda que o livro tibetano dos mortos inclua muitos estágios posteriores da morte, que nenhum dos meus pacientes foi tão longe para experimentar, é mesmo óbvio que há uma similaridade extraordinária entre o relato deste velho manuscrito e os eventos que me foram narrados por americanos do século XX. Então, na verdade, se existe uma experimentação hoje científica que possa ser feita, que nos daria luz, ou que nos dá luz, sobre só tem um erro aqui que não é Shogyan Trungpa que fala isso, né? Faltou eu corrigir o Raymond Moody Jr. Então, assim, se existe uma experiência hoje científica que possa confirmar mais de perto o que acontece na vida após a morte, essa experiência de quase morte, que foi muito estudada por Raymond Moody Jr. Esse é um dos seus livros. Depois ele escreveu vários outros, com muitas experiências, muitos experimentos que mostram várias pessoas vivenciando um túnel escuro onde tem uma luz no fim do túnel, recapitulação da vida toda logo depois que morre, né? E vários momentos, vários estágios que o Raymond Moody Jr. disse que está muita coisa similar com o que está descrito no livro tibetano dos mortos. Então, a gente teve, por um lado, a experiência de quase morte, por outro, também experiências psicodélicas, pessoas que usaram drogas, mesmo que não recomendável, claro, porque a gente sabe os efeitos que as drogas trazem, mas eles deram os depoimentos e a gente ficou sabendo, né, dessas experiências de pessoas que usaram, né, de drogas fortes, né, e que trouxeram estados alterados de consciência e que muito similares aos que são descritos no livro tibetano dos mortos. Além do livro tibetano dos mortos, nós temos o livro egípcio dos mortos. Este é um livro muito agradável de ler, esse que está aí na capa. Foi lançado no ano passado. Ele tem muitas ilustrações e eu recomendo para vocês, porque ele é um livro também que mostra a versão do Egito, né? Muita gente até se engana, eu aprendi nas leituras sobre o livro tibetano, o livro egípcio dos mortos, que a ideia de que a múmia era constituída para que o corpo ficasse preservado e o espírito pudesse voltar e utilizar aquele corpo, mas a gente está equivocado pensando isso, porque, na verdade, os egípcios, o que eles queriam era cultuar o corpo, e esse corpo ali, mantendo-se mais, digamos assim, estável, ele também manteria, de alguma forma, por mais tempo, o corpo sutil K, que eles consideravam, né, o corpo sutil, mais tempo nessa vida, e podendo também ter experiências e tal. Então, ele conta, né, os livros tibetanos mortos são vários papiros e vários textos de várias pirâmides, porque a gente só fala muito das pirâmides de Gizé, Kelps, Kefren e Miquerinos, mas existiam muitas pirâmides, e todas elas com textos preparando o morto ou trazendo instruções, né? E também leituras que poderiam ser feitas durante o tempo que estaria o corpo, o cadáver ali sendo preparado como mumificado. Temos aí deuses como Anubis, representando até aqui na carta de tarô da morte, né, a número 13, né, ele presente aqui, né, e a deusa Maat, que eu já comentei na palestra sobre o tarô, né, que ela é a deusa da justiça, que ela pesa o coração da pessoa para ver quanto de karma ela tem ali e tal, para poder ver se a pena que ela tem, então a pena de um lado e o coração do outro, lembra que eu falei, né? Na verdade, ela tem uma pena na cabeça, e simbolizando essa questão da pena. E a palavra pena vem daí, né? Que a gente até falou no... Bom, isso aqui são 4 exemplares de textos desse mesmo autor, né? Walter Ealing Evans Wentz. Esse autor é um estudioso da filosofia tibetana, do yoga tibetano, e ele escreveu esses 4 livros que formam, né, o conjunto de textos tibetanos de Oxford. Ele é da Universidade de Oxford e estudou a fundo, né? Vale ressaltar
que este livro tibetano dos mortos, da Pensamento, que é o mais popular, ele inclusive vem com introdução de Carl Gustav Jung, também vem com texto de Lama Govinda e também de John Woodgrove, que é aquele Woodgrove. Ele é o autor daquele livro Serpente, O Poder da Serpente, The Serpent Power, é John Woodgrove, né, na verdade. Ele, nesse outro livro, Yoga Tibetana e as Doutrinas Secretas, ele vai mais a fundo na yoga, que começa a ser falado aqui no livro Tibetano dos Mortos, e a gente vai falar mais adiante, que é a grande recomendação para as pessoas que querem ter um bardo mais tranquilo, né? O processo da meditação tibetana e tal, e a yoga em si, né? Então, este livro já vai mais a fundo nas recomendações, porque já traz mais textos, né? São 7 livros aqui em um só, e ele aprofunda. O detalhe que eu tenho a dizer é que neste livro Tibetano dos Mortos não tem o texto integral. Ele pegou partes mais importantes, e principalmente aquelas que se referem ao bardo post-mortem, né? E também, mas não tem tudo, né? Depois eu vou mostrar a vocês que recentemente foi publicado no Brasil um livro com o texto integral, né? Aqui, falando de um yogi tibetano, de uma escola diferente, né, mas que também utiliza não é o Tibete, a escola que eu esqueci agora, do Dalai Lama, né? O Milarepa é de outra escola, mas que ele se tornou um dos mais famosos por ter conseguido alcançar níveis altíssimos de libertação, né? E já muitos poderes ele alcançou aqui, né, em vida, e este livro ele relata a história, né, desse yogi, né? E por último, o livro tibetano da Grande Libertação, tendo outros textos que tratam dessa questão da libertação, né, além do livro tibetano dos mortos, né? Eu trouxe aqui uma primeira, talvez assim, um primeiro assim, informação, talvez, né, um primeiro exemplo de como seria, como é que é a linguagem que está no livro dos mortos em si. Porque tem muito texto antes, muito texto depois, e o livro dos mortos em si vem escrito nesse tipo de linguagem, né? Ó nobre filho, é chegado o momento daquilo que denominam morte. Não te apegues mais a esta vida por fraqueza ou covardia. Não sejas fraco. Não te apegues. Lembra-te que a preciosa verdade agora a ti se revelará. É mais ou menos nesse nível que a gente encontra para cada dia após a morte, né? Textos diferentes retratando o estágio que estará vivendo morto naquele dia. E, evidentemente, que um tempo de 49 dias é um tempo simbólico, que seriam 7 semanas, então é a coisa bem septenária mesmo, dentro da filosofia indiana e budista, né? O 7 tem uma grande importância, e aí é evidente que ali está resumindo todo um procedimento que é muito mais amplo, muito mais... não se tem um tempo exato, né? Não podemos dizer que seriam 49 dias do bardo para todo mundo, porque 49 dias não é um tempo suficiente para que aconteça todo o processo post-mortem e uma reencarnação, né, logo em seguida. Então, na verdade, o bardo tem... vocês vão ver que a grande filosofia do bardo é justamente tentar preparar aquele que acaba de morrer para que ele não se deixe levar pelas tentações que vão fazer ele voltar mais rápido, voltar de novo à Terra, né, como reencarnante, né? E mostra todo um processo que vai acontecer, né, e que a gente vai descrever daqui a pouco, para que ele não fique apegado, porque o que diz a filosofia tibetana, e que muitas outras filosofias, inclusive ocultistas, né, defendem também, é que o que faz com que o indivíduo retorne na reencarnação é justamente o apego que ele tem, né, à Terra. E não só o apego, um apego até nem mesmo tão conscientizado. É como se a gente pudesse dizer que para o indivíduo que ainda está preso a esta realidade,
só existe essa realidade. Então, é como uma pessoa que sai de sua casa e não se sente muito à vontade no lugar e quer voltar. Aquela sensação, eu quero voltar para minha casa, né? E se sente mal por estar na casa do outro e só consegue viver numa outra casa depois de um certo tempo, né? Quando a gente se muda, a gente leva um tempinho para se adaptar, não muito, né, às vezes, mas assim, mas de qualquer forma leva um tempo para se adaptar, né? E essa questão é que, de certa forma, faz com que o indivíduo que não compreende outras vidas mais sutis em outra realidade completamente diferente dessa que nós vivemos, e aí acaba tendo esse tipo de apego. A gente sabe muito bem que não é só isso. E a própria filosofia tibetana, vocês vão ver pelos textos que vamos mostrar daqui a pouco, também não crê que é só isso, porque sabe que existem os karmas, né? E a gente precisa, de alguma forma, processar esses karmas. Mas vocês vão ver que até nisso também existem formas de trabalhar esses karmas no bardo, né? Existem processamentos do karma, um karma mais verde, um karma mais superficial, mas também é possível trabalhar esses karmas no bardo, né? Bom, a natureza da existência que intervém entre a morte e o nascimento, neste ou em qualquer outro mundo, é determinada pelas ações antecedentes. Então, da mesma forma que nós temos que ter cuidado para não ficarmos no apego neste momento post-mortem, neste período post-mortem, esse apego, a mente tem que estar preparada para isso, mas também nós temos que lembrar que todo período de vida, ou todo período do bardo da vida, né, do estado vígio, nossa, da vida acordado, né, consciente e tal, são momentos de preparação para este bardo da morte. Então, todas essas antecedentes, e digo mais, o momento final, porque a gente pode passar a vida inteira, vamos dizer assim, com pensamentos, né, desregrados, etc, etc, mas no momento mais próximo da morte, e especialmente no momento da morte, ter uma outra visão de mundo e ter um despertar muito grande ali. E o estado em que a gente está no momento exato da morte faz uma diferença enorme. Claro que não é a chave para a iluminação, mas é algo que vai ajudar bastante no processo do bardo posterior à morte, né? Então, isso é muito importante. Aqui, mais uma vez, aquelas ilustrações, né, já dentro do livro, como é que elas estão, né? Eu vou falar delas daqui a pouco, mas assim, isso aqui é muito importante também, essa ilustração, porque vocês sabem que eu disse agora que o livro Tibetano dos Mortos é um livro de leituras feitas durante 49 dias, num ritual em que a pessoa vai onde o morto está. Hoje, nos dias de hoje, seria no hospital ou seria na casa da própria pessoa onde ele morreu. Naquele tempo em que se faziam os rituais, né, nos tempos mais antigos, eles faziam dentro de templos, etc., e ficavam por 3 dias ainda o corpo ali. E depois ele era enterrado. Mas depois que o corpo era enterrado, continuava, porque se são 49 dias, e ao continuar, era necessário ter uma efígie do morto. O que é uma efígie do morto? A efígie do morto seria uma representação do morto. Qualquer vestimenta ou pertence, ou alguma coisa que lembre o morto, mas nos tempos mais antigos, eles chegavam a fazer ilustrações que representavam o morto. Veja que a palavra efígie tem uma origem comum da palavra esfinge, né? As esfinges egípcias, elas também eram representações animalescas ou alguma mistura de animais, etc., ou de outras formas também, porque não existia só aquela esfinge que a gente conhece classicamente na história. Mas a esfinge é uma representação também no mundo que estaria ali para que a gente possa fazer alusão, né, um testemunho ali que possa fazer alusão àquela pessoa para quem está sendo dirigidas as preces, os hinos, os rituais, né? Esses 2 fólios que eu venho falando para vocês, o fólio 35A e o 67A do manuscrito do Bardo Todol, eles têm ilustrações justamente das deidades, né, que aparecem numa das fases do bardo. São as deidades, as divindades pacíficas e iradas, né, ou também ferozes, ou raivosas, tem muitos termos que se usam no português para... Então, as divindades pacíficas seriam essas, assim, que na linguagem tibetana, Zi, né? E as divindades iradas
aqui umas representações de ilustrações. A gente encontra isso em um livro que saiu já na editora Pensamento, que é muito interessante esse livro, é A Prática da Meditação Tibetana. Tem várias ilustrações, várias tábuas de ilustrações que enriquecem a gente o entendimento da cultura tibetana, né? E eles estão presentes também na roda de Sansara, e a gente vai ver daqui a pouco isso, né? O que significam essas divindades? Vocês podem ver aqui as divindades pacíficas, tem sempre uma figura de um deus na figura central e a sua consorte, assim, em frente a ele, como se fosse mostrando, tendo uma relação com ele, né? E aí, nesse caso, mostrando o lado masculino e feminino dessas deidades. E aí a gente acaba entendendo por que Jung chegou a dizer na introdução do livro Tibetano dos Mortos que a psicologia dele deu um salto enorme com o estudo, com essa leitura, e ele disse que o livro virou um livro de cabeceira dele. Ele passou a ter uma intimidade muito grande com o livro Tibetano dos Mortos, porque o livro Tibetano dos Mortos ajudou muito a ele a compreender algumas questões da psique profunda. Porque até a questão do ânima e ânimos desses deuses, essas figuras que ele considerava arquetípicas. Aqui vale ressaltar assim, que Jung estudou as religiões, né, fez um estudo de religião comparada e trouxe tudo para uma versão mais psicologista, né, tipo uma coisa mais psicológica. Enquanto que os ocultistas entendem que essas deidades elas têm um efeito no psicológico de todos nós, mas elas existem como seres, como entidades. Isso é um dos pontos fortes para esta conclusão que os ocultistas têm, de um modo geral, é que, por exemplo, no livro tibetano dos mortos está dito que quando essas deidades aparecem, elas aparecem de acordo com a cultura da pessoa. Então, quem é budista vai aparecer entidades do budismo, quem é hinduísta vai aparecer entidades do hinduísmo, quem é cristão vai aparecer entidades do cristianismo, quem é espírita vai aparecer mentores espirituais ou figuras conhecidas de vidas anteriores, muitas vezes nem são figuras conhecidas da vida, né, que já morreram, mas é o que aparece para as pessoas, né, nesse momento, porque os seres angelicais, os devas na Índia, os elementais, etc., que aparecem, eles assumem a forma de acordo com aquilo que o mental e as formas mentais das pessoas estão revelando. As formas mentais mostram essas entidades no momento que a pessoa cultua e vislumbra, isso fica às vezes até na própria aura registrado, e eles utilizam essas figuras para reproduzirem, para repetirem essas imagens. Então, de certa forma, o que é arquetípico e o que é, de certa forma, parte do inconsciente coletivo na visão de Jung, é parte também da hierarquia dévica, né, da hierarquia angelical que nós conhecemos dentro do ocultismo. Né? Bom, Timothy Leary, que vocês já devem ter ouvido falar, o chamado pai do LSD, né? Ele depois mudou um pouco essa filosofia dele, que ele defendia o uso como experiência, etc. Depois ele percebeu o quanto isso não era prejudicial à saúde, e depois ele partiu para uma linha mais tecnológica e foi mais encantado com o computador, ele foi para outra linha. Mas, de certa forma, como eu disse anteriormente, né, o experimento com as drogas, que não é recomendável, mas ele fez experimentos e trouxe isso através de livros, né, e também ele visitou os tibétanos, os monges tibetanos, né, e passou 7 meses com os tibetanos lá, aprendeu muito e percebeu o quanto de similaridade havia entre os textos do livro tibetano dos mortos e as experiências psicodélicas das pessoas que usavam as drogas. Mais uma confirmação, né, por um caminho que evidentemente não é o ideal, porque as pessoas com os estados de êxtase meditativos, com experiências de jejuns e outras experiências de yoga, conseguem também ter esses estados sem precisar prejudicar o organismo, né? Então, temos aqui justamente, né, essa frase que ele fala, né? Não apenas as iradas, mas também as deidades pacíficas são concebidas como projeções da psique humana
uma ideia que parece demasiado óbvia ao esclarecido europeu, né? Se referindo a Jung, né? Porque faz com que se lembre de suas próprias simplificações banais. Mas, embora o europeu possa facilmente explicar essas divindades como sendo projeções, ele seria absolutamente incapaz de defini-las como reais ao mesmo tempo. O Bardo Todol consegue fazer isso. Então, eu trouxe essa fala dele porque justamente ele diz isso, traduz isso que eu acabei de falar, né? E ele também aqui fica sutil a fala dele de que não apenas as iradas, porque muita gente pensa que as experiências psicodélicas vão fazer as pessoas só perceberem figuras más, ou aquela chamada bad trip, né, das pessoas que usam as drogas e que ficam num estado primeiro de êxtase e tal, e depois de depressão e tal. Então, muitos acham que só as deidades iradas apareceriam, mas também as pacíficas, porque essas deidades, elas são figuras da nossa própria consciência aflorando, manifestando, né, situações que estão presentes em todo ser humano, na psique, né, nos corpos sutis, né, nos elementais, os elementares que são veiculam na nossa aura, na nossa psique, estão ali presentes, e isso eclode mais fortemente quando a pessoa faz uso dessas drogas, porque ela sai da consciência vigil e passa a ter mais consciência dessas realidades etéricas, astrais e mentais, né? Bom, o Timothy Leary também fala o seguinte: Jung revela o conceito central do livro tibetano. Este não é, como Lama Govinda lembra, um livro dos mortos. É um livro do morrer. O que quer dizer que é um livro dos vivos. É um livro sobre a vida e sobre como viver. E em algum momento, até mais adiante no livro, ele também fala que o livro dos mortos é mais um livro dos mortais do que dos mortos, mostrando as experiências em diferentes estágios desse indivíduo mortal, que tem várias mortes, né, e vários bardos, e várias mortes, tanto em encarnações diferentes, como dentro de uma mesma morte nós temos várias mortes, como a gente vai ver daqui a pouco também. Então, ele foi um estudioso que aprofundou muito, nos trouxe muitas informações sobre essa questão, né, e sobre como nós podemos entender este livro dos mortos dentro de uma perspectiva ocidental, né? Eu trouxe aqui também uma letra de uma música dos Beatles. John Lennon era amigo próximo, muito próximo de Timothy Leary, e Come Together, a música Come Together, foi inspirada em textos de Timothy Leary, mas eu quero chamar a atenção particularmente a esta música, né, Tomorrow Never Knows, Amanhã Nunca Se Sabe, que é baseado no livro Experiências Psicodélicas, que é, por sua vez, uma versão de Timothy Leary do livro tibetano dos mortos. Ou seja, o próprio John Lennon leu também o livro tibetano dos mortos e faz alusão não só ao livro, né, ao Bardo Todol, mas também a estes textos. No disco Revolver, que é a última faixa e, na verdade, foi o que primeiro foi gravado, né? Nesta música, a ideia é criar uma ambiência, né, uma sonoridade na música bem assim, vamos dizer assim, psicodélica mesmo, né? Tanto que Paul McCartney resolveu até pegar gravações de fita, não cassete, porque naquele tempo não tinha, mas fitas magnéticas de rolo, né? Ele fez movimentos com essa fita, né? E usando fade in, fade out, fazendo ela subir e descer uns sons bem psicodélicos. Foi a forma que ele encontrou de gerar esses sons. Hoje, com muito mais facilidade, se faz isso com sintetizadores, né? Mas ele usou isso e a letra, né, está aqui, mas eu não vou nem ler agora, primeiro para não tomar muito tempo, mas também porque eu tenho um vídeo que eu editei para o final para a gente escutar no final, que é essa música numa versão mais atual, com umas imagens interessantes, e eu botei a legenda, editei colocando a legenda dela, a gente vai ver daqui mais tarde, no final. Então, assim, neste livro, né, de Ramla Moakkani, A Psicologia de Jung e o Budismo Tibetano, ela diz o seguinte:
Para Jung era evidente que o livro todo era produto de conteúdos arquetípicos do inconsciente. O mundo de Deus e espíritos, segundo ele, é o inconsciente coletivo dentro de nós. Através de seu comentário, ele tornou o livro tão relevante aos ocidentais contemporâneos quanto o era à sociedade remota e reclusa do Tibete há muitos séculos. Então, assim, ele deu a visão dele, né, que tem toda uma verdade, porque ele está analisando o aspecto psicológico, né, da psicologia profunda, mas a gente sabe que existe mais além disso, né? Mais do que isso. A gente também não sabe se ele não colocou esta outra versão mais profunda por uma questão de se proteger de críticos, né, que poderiam taxar ele de mais esotérico ainda do que já estavam taxando o tempo inteiro. Bom, eu trouxe aqui, então, as 3 etapas do bardo, esse bardo post-mortem, né? Esse bardo que nós falamos agora ali, que é composto de 3 etapas, e retirado deste livro, que do Evans Wentz, aqui já é a capa mais recente da publicação que foi lançada no ano passado. Então, ele fala do Shikai Bardo, né, que é o bardo da clara luz primordial, Shonid Bardo, o bardo da experiência da realidade, e o Sidpa Bardo, o bardo da busca do renascimento. Resumidamente, eu espero que esta palestra sirva até para que vocês possam pesquisar mais a fundo o assunto, porque eu não vou esgotar, com certeza, não tem tempo para isso, e eu estou querendo fazer uma certa abrangência, então a gente vai falar não tão detidamente, mas, de certa forma, vamos tentar falar aqui o que é cada uma dessas etapas. A primeira etapa, ela dura pouco tempo, é uma etapa em que o indivíduo tem uma visão de uma luz muito forte. É nessa etapa também que ocorre aquela reminiscência do passado, que a gente já sabe, que é, digamos assim, na visão teosofista, são os átomos permanentes se mantendo, né, enquanto se destroem os corpos sutis, e essa memória ficando e tal. E a luz primordial é um momento em que nós vislumbramos uma luz que tem um brilho, mas um brilho extremo, equivalente, alguns descrevem a 100 sóis, né? E que essa luz é a meta que nós temos a atingir, que aparece como algo logo depois que nós desencarnamos, e meta essa que poderemos alcançar até naquela mesma existência, que seria passarmos pelo bardo e imediatamente alcançarmos o Budi, né, desfazendo os outros corpos, né, se nós não tivéssemos o apego. Então, é praticamente impossível isso, porque teríamos que ser alguém totalmente desprendido de alguém que não ficasse achando que essa é a nossa vida verdadeira, né? E essa clara luz primordial, nós não vivenciamos ela, nós vislumbramos ela. Então, esse Shikai Bardo, ele não é o bardo da luz primordial, é o bardo desse vislumbre da luz primordial, que nos atrai de alguma forma, mas, ao mesmo tempo, outras coisas nos atraem aqui, que provocam certos desejos e tal e tal. O Shonid Bardo, ele é o estágio que vem logo depois deste, e é quando ocorrem as chamadas ilusões kármicas. É no momento em que vários desejos aparecem de voltar, de lembrar do que nós perdemos ali, que os sentidos, né, que já não estão mais presentes, porque eu esqueci de dizer que no Shikai nós vamos perdendo gradativamente os sentidos, né, mas não perdemos todos, porque quando chega no Shonid Bardo ainda fica o sentido da audição. Daí o fato de os budistas tibetanos defenderem a ideia, desde o tempo lá de Padmasambhava, de ter a fala, né, aprendizado pela escuta, porque os sacerdotes iriam falando, e todo mundo estaria ouvindo. A gente já deve ter ouvido falar das experiências de pessoas em coma que ouvem tudo e depois, quando acordam, estão ali lembrando das histórias todas, porque, similar a essa situação do bardo, o sentido da audição é o que por último desaparece. Nos textos sagrados do bardo, você vê que eles falam que cada dia e cada estágio, cada momento, cada etapa do processo do bardo, nós vamos vivenciando
cores que estão associados a elementos. Primeiro vem terra, depois água, ar, fogo, éter, etc. E associado a cada elemento desse, também vamos perdendo algumas, né? Porque é como se esses elementos, terra, o mais sólido nosso, vai se dissipando, né? A água, o líquido vai se desfazendo e tal. Então, o organismo vai perdendo isso e os outros corpos sutis vão também perdendo isso, e ao mesmo tempo vamos perdendo os sentidos. Primeiro que se perde é o tato, depois o paladar, depois o olfato, a visão, e por último a audição. Então, cada um está associado, né? O tato associado à terra, a paladar à água, o olfato ao ar, né? Não é à toa, né? O gás e tal, a visão ao fogo e, por último, a audição aos éteres, né? E a audição fica por último, e essa audição permanece porque nós aprendemos durante esse período de um sono da morte, e nesse período é o de Shonid. E do Shonid é o chamado período da ilusão do karma. Por que ilusão do karma? As entidades que eu falei para vocês, as deidades pacíficas e as deidades iradas, elas aparecem nesse momento. Elas vão surgindo primeiro as pacíficas e depois as iradas. Quando a gente acha que está tudo bem, porque passamos pelas pacíficas, aí vem as iradas, né? E aí a gente pensa assim, né? Por quê? De onde vem isso? Na verdade, é de nosso processo, nos processos que nós trazemos dentro da gente. Na filosofia tibetana, o que eles dizem é que é como se nós estivéssemos tentando queimar karmas ali. Aquele sofrimento que as entidades provocam na gente, aquele sofrimento é um sofrimento para o nosso bem, no sentido de a gente conseguir superar uma série de questões, né? É como se fosse tentando queimar a nossa sombra, né? Dentro da visão junguiana, queimar algumas coisas que ainda guardamos ainda de culpa e tal, e ali vai acontecendo o que é possível acontecer nessa fase, porque também não é tudo que se consegue. Se a pessoa conseguisse queimar todos os karmas, já iria imediatamente para a luz, a clara luz primordial. Então, esse é o estágio do Shonid. E, por último, o estágio Sidpa. Repare que nesse pulo do Shonid para o Sidpa, ele deixa de colocar estágios, etapas que são muito utilizadas dentro do ocultismo e tal, porque ainda tem uma fase breve em que se passa no mental, né? E até no búdico não, mas até no causal, no mental superior. E aí nós estamos assim no verdadeiro céu, é como se fosse o verdadeiro céu, né? Nesse período. Mas tudo isso poderíamos dizer que estaria no Shonid aí, porque tem as divindades pacíficas e as divindades iradas. Então poderíamos, fazendo comparações, incluir estas fases aí também, né? Tanto o Kamaloka como o Devakan. Diga-se de passagem, os budistas falam de Devakan, eles só não chamam Devakan, chamam de Devaloka, né? E tem outro nome também, né? Que não me recordo agora. Bom, o Sidpa é a fase em que o indivíduo não conseguiu se libertar de todos esses karmas, não conseguiu se libertar de todas essas deidades. Imaginem, são 52, são 42 pacíficas e 58 iradas, todas elas ali, não conseguiu se libertar de todos aqueles karmas e dos apegos, e retorna. E ao retornar, o bardo do renascimento é o Sidpa Bardo, né? E é o momento em que ele vai buscar um novo, digamos assim, um embrião para ele se fixar e poder surgir como nova existência, né? Então, eu trouxe aqui só para poder ficar claro para vocês, aqueles 6 bardos são os 6 bardos do post-mortem, né? E esses bardos da vida, né? Só para vocês entenderem que são 6 bardos. Então, tem o nome difícil de pronunciar, mas é Hangbzin Bardo, né? O bardo da vigília, que é o momento em que nós estamos acordados, né? Vivendo a vida da gente, aquele que eu mostrei da setinha de baixo, né? A primeira seta. O Bzang Gtan Bardo, que é o bardo da meditação, também de sono profundo. O sono profundo e a meditação seria esse bardo, né? O Bzang Gtan. E, por último, o Himlan Bardo, que é o bardo do sonho, né? Já é assim, num estágio em que a pessoa vivencia, né, os sonhos, as realidades, e ali aprende. Então, é importante que
no livro tibetano dos mortos, está dito que essas entidades pacíficas e iradas, elas não aparecem só no bardo do post-mortem, elas aparecem nesses bardos também, no bardo do sonho, muitos sonhos aparecem, então veja que prato cheio aí para Jung, né? Então é bem compreensível porque que Jung considerou o livro de cabeceira dele e transformador e muito útil para aprofundar a psicologia dele. Então, a própria meditação também tem essas entidades, né? E na vida da gente, o tempo inteiro tem isso acontecendo, as entidades ali, a gente está... É como Marie-Louise von Franz diz, eu nunca esqueço disso, eu nunca deixo... Eu acho que tão interessante essa frase dela, que ela diz que nós sonhamos 100% nós sonhamos 100% da nosso tempo. Enquanto estamos acordados, nós também sonhamos. Só que nós estamos com a mente tão ativa que não percebemos esse sonho. Então, o que ela quer dizer com isso? Que é só um ser que está ali vivendo tanto a vida vígil como a vida do sono. Então, aquelas experiências, como a vida meditativa também, que a gente pode dizer que seria um terceiro, né? São esses três bardos de quem está vivo, né? E a gente é o mesmo ser que está ali vivendo essas experiências, são estados diferentes. A gente fala de estados alterados da consciência, todo estágio que não é esse Rangbin bardo, mas todos são estados de consciência, né? Da mesma consciência que estão vivenciando situações diferenciadas, né? Há quem diga que existe um sétimo bardo. Olha aí o setenário, né? A visão setenária aqui. A própria clara luz primordial seria o sétimo bardo. Só que muitos podem dizer assim, mas o primeiro bardo não é o que a gente viu lá, né? O Shikai Bardo, ele não é da clara luz primordial, mas é o que a gente vislumbra a clara luz primordial. Mas repare que é o momento exato da morte que a gente vive, né? Vivencia, então não é o da experiência da clara luz em si, ela é o vislumbre dela, né? Como mostrando a meta da gente. Eu recomendo para vocês um filme que é muito interessante, chamado Enter the Void. É de 2009 esse filme, se eu não me engano. E ele é baseado no livro tibetano dos mortos. Tanto que a gente pode ver aqui o livro aparecendo, né, nessa cabeceira aqui. Na verdade, a pessoa que experimenta aí, né, eu vou dar um pequeno spoiler, mas não vai estragar não, porque o principal do filme é vivenciar o que ele quer mostrar a vocês, que é como se você se sentisse na vida post-mortem. Esse é o que esse filme quer mostrar, e mostra muito bem. É uma experiência muito forte, esse filme. Então, assim, ele recebe esse livro de presente de um amigo, não lê todo, e aí é a oportunidade, né, de, na hora que esse amigo encontra, pergunta se ele leu o livro, ele não leu, ele aí diz, resuma aí para mim, porque eu não entendi muito bem. Aí ele resume e conta mais ou menos essas coisas que eu estou dizendo para vocês, e falando principalmente dos estágios, né, do bardo, e depois, logo em seguida, ele vivencia, ele é usuário de droga e tal, e em algum momento ele morre, né, numa situação dessa, e aí mostra todo o processo do bardo Todol ali. Inclusive o de voltar ao corpo. Então é muito bem feito, usando efeitos especiais. Aqui é justamente ele indo a uns motéis, aqui vendo, ele vai entrando e vai vendo os casais lá e tal, e esperando um momento para que esteja, para ele poder retornar a reencarnar. Então esse filme chama Viagens Alucinantes, Viagem Alucinante, né, em português. E ele foi muito tempo assim badalado, ficou por muito tempo sendo colocado como um filme muito importante, né? Que teve muito sucesso e tal. Então, eu sugiro vocês assistirem. Este é o livro que eu falei nesse estante, que vem numa caixinha aqui, né? Que eu mostrei nesse estante. E ele tem as ilustrações como essa, que é exatamente a roda do Sansara, né? E algumas mandalas, no caso de meditação, utilizados para meditação profunda. E aí eu trouxe essa fala, né, do autor do livro, né, que diz o seguinte: o espírito é o grande artista, ele pinta a verdade relativa com um pincel da ideia original. Então veja que realmente, como interessante isso é, porque mostrando existe um algo que transcende a isso, né?
E essa experiência de tentar representar as deidades é, de alguma forma, também tentar mostrar essa ideia original, né, através de representações, né? E eu quero chamar a atenção para vocês que a experiência da mandala, ela é muito forte nesta ideia do Bardo Todol, e a gente vai ver daqui a pouco por quê. Eu trouxe aqui o círculo da Sansara aí destrinchado. Esse círculo aqui do meio, vocês estão vendo? Em vermelho, ele representa os 3 venenos espirituais. O porco tem um animal, né? São três animais que aparecem aqui, né? Um porco, o galo e a cobra. E eles representam o desconhecimento, o avidya, né? O galo, né? Os desejos, a kama, e a cobra, a raiva. Então, seria como se fosse o físico, associado até ao chakra básico, kundalini, etc. Os desejos associados ao corpo astral, né? Corpo físico, corpo astral. E aqui já desconhecimento, corpo mental. Então, são os 3 corpos mais densos que podem nos arrastar de volta, né? Aquela história do arrastar, do apego, do aprisionamento. Está bem no centro aqui, né? Se a gente não entendia, talvez, esse círculo, deve entender agora. Claro que eu vou passar muito rapidamente, dá muito pano para manga, se vocês quiserem depois estudar todo o simbolismo mais profundamente, eu recomendo essa leitura aqui desse livro. O círculo em laranja, os lados claros e sombrios, os lados claros e sombrios do bardo. Um lado você vê o escuro e o outro lado claro. Olha aí de novo, sombra e luz, sombra e persona. A gente tem assim, a ideia do anima animus, né? A compensação. Então, as claridades estão associadas às boas ações e a escuridão, a sombra, às más ações. Então, está aí presente nesse ciclo, né? Nesse circuito. No circuito seguinte, temos os 6 âmbitos da existência ou reinos. O reino do inferno, o reino dos espíritos famintos, dos animais, dos humanos, dos semideuses e dos deuses. Um processo de crescimento aí, né? De evolução, né? Já pensando na questão do crescimento hierárquico. Provavelmente teria um 7º aí, dentro da visão setenária, mas nós estamos ainda falando de níveis não tão evoluídos, né? Então seriam 6. E os 12 membros da formação dependente, como ele chama, ignorância, formação kármica, consciência, nome e forma, os órgãos dos sentidos, contato, sentimento, desejo, avidez, vir a ser, nascimento, velhice, morte. Isso aí é uma palestra só sobre isso aí, mas eu estou só mostrando, de certa forma, como isso está associado, de alguma maneira, ao Bardo Todol, porque a gente tem aqui elementos que podem estar presentes aí na criação, na associação a essas deidades que nós falamos e nas questões que vão aprisionar a gente. E nessa deidade aqui, Yama, que eles chamam, né, que é o deus da morte e que está prendendo a gente de alguma forma, é aquele que traz elementos, né? Ele ainda tem aqui uma coroa com 5 caveiras, né? E que estão associados aos 5 kleshas, como eles chamam: raiva, orgulho, paixão, ciúme e ignorância. Então, repare que a tendência aí é querer realmente que as pessoas permaneçam na vida terrena, presentes, assim, essas emoções básicas aí, né, que vão trazer, né, emoções básicas e também a ignorância, a ausência de sabedoria, né, a avidya, que é vidya, a sabedoria, a avidya é a ausência de sabedoria. Bom, voltando àquele livrinho que nós mostramos nesse instante, no budismo tântrico, os discípulos, depois de iniciados, recebem instruções específicas sobre como visualizar a mandala, que retrata as divindades pacíficas e iradas, as forças em choque da existência, os impulsos e paixões primitivos, bem como a centelha da divindade que estão nas profundezas da psique. Eu trouxe essa frase aí porque é ao mesmo tempo budismo tibetano e Jung. Aí não tem como você tirar tanto a psicologia junguiana presente aí como o budismo tibetano. Muito interessante. E eu quero também chamar a atenção a vocês que não existe nada mais representativo desta filosofia tibetana do que as pessoas fazerem essas mandalas durante dias e mais dias, meses e meses, né, passando por todo um processo antes de
aceitação neste grupo aí, e depois que entra nesse grupo, passa meses, 3 meses no mínimo, fazendo essa mandala aí, e depois eles terem que desfazer tudo com um pincelzinho para mostrar o desapego. Então pense aí eu trouxe aqui um momento exato de uma pessoa que está com um pincel pequeno aqui primeiro, e depois aqui quase uma vassoura, um espanador, para poder fazer desaparecer tudo isso que foi feito durante dias e dias. É justamente o exercício desse desapego que precisa ser trabalhado, exercitado na preparação, né, deste momento que vai acontecer mais adiante, que é um desapego que não vai ser importante só para o bardo posterior à morte, não. Um bardo da vigília, um bardo, qualquer bardo, porque todos os bardos têm as mesmas necessidades de transformação, de mudanças, né? Aqui o corpo físico, o duplo etérico, dentro da visão ocultista, esses são os corpos que a gente precisa se desvencilhar, se desidentificar, né? Entendendo que nós somos muito mais do que todos esses que estão aqui juntos, que nós estamos acima desses, inclusive, porque somos alma, né? Somos a tríade que vem posterior a esses aí, né? Que aqui é o plano mental, o plano astral e o plano físico, né? Então nós temos ainda mais, muito mais acima. E aqui eu trouxe dentro da visão ocultista, a gente poderia dizer que estaria dividido assim, né? Nossa divisão, né? Não vou destrinchar isso aqui não, mas é só para a gente entender o que seria, dentro da perspectiva ocultista, a primeira morte, que seria a morte do plano físico, né? Do corpo físico, depois a morte do corpo astral e, por último, a morte do corpo mental. Então, neste momento que nós trabalhamos todos esses processos que estão acontecendo, né, no bardo, né? E se nós conseguíssemos nos libertar totalmente, isso tudo se dissiparia, né? E nós viveríamos como alma espiritual dentro desse caminho da iluminação, né? Da clara luz, da chamada clara luz, né? Mas, como nós ainda estamos apegados, temos karmas, temos senhores do karma também trazendo para a gente a responsabilidade, algumas deidades dessas aí presentes. Então, nós voltamos, né, e reencarnamos. Então, esse esquema aqui eu vou usar muito em palestras, eu acho que ele ficou bem... Só vou corrigir depois aqui, porque é corpus físico, né, porque tem o etérico e o denso, mas seria mais ou menos isso o que a gente teria como esquema para esclarecer dentro da visão ocultista, né? Aqui mostrando a vida, né? Como seria a vida, o bardo da vida em si, né? Aqui mostrando a primeira morte, que se traduz na visão ocultista o Kamaloka, né? Aqui o duplo etérico se desfazendo e passando a constituir o éter da atmosfera, ele se reunindo para outras coisas e tal, se desfazendo no éter da atmosfera, e a gente continuando no corpo astral, etc., na primeira morte, e vivendo no Kamaloka. Depois o corpo astral se dissipa, a gente vive a segunda morte e vai para o Devakan, né? Então, essa é a segunda morte. E, por último, algo que não acontece sempre, que só quando a pessoa tem bastante merecimento, porque quase sempre depois do Devakan, que alguns que merecem ficam pouco tempo no Devakan e voltam logo para reencarnar, mas o Devakan a gente dura tanto tempo quanto os pensamentos positivos que a gente conseguiu alimentar durante a vida na Terra, e a gente permanece no Kamaloka o tanto quanto a gente alimentou de pensamentos, de emoções positivas aqui na Terra. E aqui seria o tempo que a gente conseguiu desenvolver intuições positivas, intuições num nível bem, né, aquele mental superior, aquela capacidade de ter de vivências que não são concretas, né, no sentido do místico da palavra concreto e abstrato, né? Então seria um céu verdadeiro, um céu superior que nós viveríamos, né? Mostrando aqui, de certa maneira, que esta é uma versão, digamos, ocultista dessa situação do bardo, né? A prática da yoga, isto é, o controle dos processos do pensamento pela concentração da mente como um esforço para o conhecimento real,
é essencial. Eu trouxe isso porque, para mim, isso é o ponto-chave. Se a gente se pergunta assim, então o que é que eu faço para ter um bom bardo? Não só o bardo pós-mortem, qualquer bardo. É a prática do yoga, a prática da meditação, a prática da vivência desses estados, porque quando a gente está num estado mais sutil, chegando bem perto desse Budi, que é do causal, que é um passo para o Budi, a gente está tendo familiaridade com esses estados profundos, sem precisar uso de nenhum outro, nenhum líquido, nenhum psicotrópico, né? Então a gente passa a ter essa vivência, né? Tem que ter cuidado também, porque não é, a prática do yoga não deve ser feita também sem um instrutor, né? Porque o yoga é algo que também pode, né? Algumas práticas não são, podem não ser muito bem feitas e causar danos. E eu trouxe ainda mais essa fala que é: a meta é e só pode ser a emancipação do samsara, ou samsara com M, né, então, que advém do nirvana. Né? O nirvana é não samsárico, estando além de todos os paraísos, céus, infernos e mundos. Ele é o fim do sofrimento. Ele é a realidade. Então, se tudo isso é ilusão, que nós vimos aí, né? Até os bardos post-mortem são ilusões. Porque se a gente está dizendo a vocês que a libertação não acontece porque durante esse bardo post-mortem a gente ainda está preso ao corpo, não só ao corpo físico, mas ao corpo astral, ao corpo mental, nós somos presos, né? Somos narcisistas com os nossos pensamentos, somos narcisistas com as nossas emoções. Nós estamos aí mostrando que somos apegados ao nosso corpo astral, ao nosso corpo mental também. E libertar-se disso é a chegar à realidade, a alcançar essa realidade, essa clara luz, e não é fácil, né? Não é fácil. Só uma frase desse livro que eu prometi a vocês falar, que é a publicação que saiu recentemente, do livro de texto integral do livro tibetano dos mortos, é bem mais grosso, esse livro aí, né? Ele diz: a clara luz primordial é o supremo esplendor interno. Não se atemorizes. Esse é o raio de luz do Tathagata, né? O eu superior, que se chama cognição pura da imensidão da realidade. Tem confiança nessa luz, deixa-te atrair por ela com fervor, devoção. Essa luz é, na realidade, o Senhor transcendente Vairocana, um Buda celestial. Um Buda celestial quer dizer qualquer ser que seja considerado o supremo dentro da filosofia de cada um. E sua consorte vindo te escoltar pelos perigosos caminhos do estado intermediário. Então, gente, para finalizar, eu trouxe essa mensagem do Dalai Lama neste livro Prática da Meditação Essencial, que ele diz: a raiz, a base de tudo, aquilo que se situa na esfera da existência cíclica do Nirvana é a clara luz fundamental. Olha ele ali, aí chamando clara luz primordial ou clara luz fundamental, é a mesma clara luz, né, do budismo. E Kutumi diz o seguinte: aquele que possui as chaves dos segredos da morte é possuidor das chaves da vida. Então repare que isso tudo que a gente falou não é só para o bardo post-mortem, é para a vida da gente como um todo, que inclui tudo isso, né? Todos esses bardos. E aí, temos perguntas para varar a noite ou emudecemos? Porque esse tema, né? Esse tema mobiliza muita gente, né? Pode crer. Eu me lembro de uma certa vez, eu trabalhava num jornal e tinha uma coluna que falava sobre esses temas místicos, esotéricos, holísticos, né? E tinha duas pessoas, assim, eu não me lembro o nome delas, mas elas trabalhavam assim, elas davam curso de morte. E eu me lembro que eu fui vetada, não me permitiram publicar nada sobre o assunto. Porque é um tema tabu, né, você falar sobre morte. Sim. Acho que agora não tanto mais. E nesse momento que a gente está perdendo tantas pessoas, Tantas né, pessoas. é interessante falar. Eu vou ver se tem perguntas aqui para você, Marcos, mas enquanto eu procuro aqui, eu queria até fazer um comentário do livro do Raymond Moody Jr., né? Ele, Sim. ele traz uma coisa muito interessante, eu guardei muito isso. Ele diz assim, que aquele túnel
né, que todos relatam, a maioria relata na EQM, né, na experiência de quase morte, que é interessante assim, ele coletou experiências de pessoas, relatos, né, testemunhos de pessoas que voltaram, lógico, e ele coletou testemunhos de pessoas que se diziam em paz, aquelas pessoas que tinham amado, que tinham dado muito amor, se sentiam em paz para seguir na luz, vamos dizer assim, né? Ao Sim. passo que outros que não tinham dado, consideravam naquele momento, né, de encontrar com a luz, que não tinham amado o suficiente, e aí não, queriam voltar para, vamos dizer assim, olha, eu quero Completar o é, que não fizeram. refazer isso aí, né? Será que dá para refazer? Então, eu acho bem interessante esse relato dele aí. Deixa eu ver aqui se tem perguntas. A Andrea. Olá, Andrea, tudo bem? Ela deixou uma mensagem aqui para você. Ah, sim. Ela está te perguntando aí se é um estudo bem complexo para quem está iniciando. Olha, na verdade, depende do que a pessoa está iniciando em quê, né? Porque se está iniciando em estudos sobre o outro lado da vida, né? Vamos dizer assim, eu aconselharia estudar outros livros mais focados na questão de vida após a morte, como, por exemplo, tem o livro Morte e Depois, de Annie Besant, né? O que como livros de Lido Bita, que falam depois da morte e tudo, mas e até tem um livro de Alice Bailey, que eu não me lembro agora o título, que fala sobre a morte também, após a morte. Agora, porque assim, o livro tibetano dos mortos é para quem está assim realmente querendo estudar o livro tibetano dos mortos, e aí ele vai ter ali uma riqueza enorme. Assim, eu não falei aqui nem um décimo, um milionésimo do que tem lá. Existem muitos vídeos na internet, tem até um vídeo que eu recomendo que vocês assistam, quem tiver interessado nesse tema, de Lúcia Helena Galvão, que é uma palestrante da Nova Acrópole, que é muito interessante. Muita gente conhece ela e gosta muito das falas dela. Ela tem palestras sobre vários livros, A Voz do Silêncio, sobre Aos Pés do Mestre, Luz no Caminho, sobre o Profeta, e tem uma palestra só sobre o livro tibetano dos mortos. Então, assim, dependendo de que esteja iniciando, né? Se está iniciando em assuntos espiritualistas, etc., eu acho que tem outros livros que vão ajudar a entender melhor o que é, como é a transição e tudo, e é importante que leia até esses livros antes, porque o livro tibetano dos mortos, ele vai exigir que a pessoa depois faça associações com estas outras perspectivas da morte, porque não é fácil. Ali é um livro que, segundo tem sido dito, assim, vários comentários que eu encontrei de vários livros, porque eu saí catando todos os livros que eu tenho que mencionava o livro tibetano dos mortos. E quase todos falam que foi o livro que trouxe uma nova perspectiva de visão sobre essa realidade pós-mortem, porque é muito rico, tem muitas informações sobre isso, e elas acabam encaixando com todas as versões religiosas e científicas. Isso é que é impressionante. Você pode dar porque se um indivíduo diz que na sua religião, muitos que vivenciaram uma experiência de quase morte voltaram e viram Buda, outro diz que viram um orixá, outro diz que viu, né, um anjo e tal, eles estão dentro dessa perspectiva, porque está dito ali que essas entidades que aparecem são moldadas de acordo com a cultura religiosa, com a forma como a pessoa enxerga. Então, assim, para a gente entender bem essa realidade fora após a morte, é importante começar por livros que falem de maneira mais introdutória, mas devagar dá para ler. Esse livro mesmo que eu o tempo inteiro mostrei aqui, ele é bem didático, ele é bem interessante. Agora, é aquela coisa, ele vai mostrar ali os vários textos que foram abordados, né, que foram escritos para os mortos, e esse outro que eu falei, ele já vai mais a fundo
porque é o livro tibetano dos mortos na íntegra, o texto integral. Repare como ele é muito mais grosso, né? Então, ele tem muito mais, tem os textos por completo de tudo que acontece. Aí, quer dizer, se a pessoa quer estudar o assunto, o livro tibetano dos mortos, esses são os livros. Mas, se quer estudar a vida após a morte, eu acho que precisaria ter outra literatura que pudesse abarcar esses conteúdos, né, de uma maneira mais simples, né? De uma maneira menos complicada, né? Aberto mesmo. Hoje tem até... Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui, enquanto vão Tentando achar chegando. outro livro aqui, mas... Fique à vontade, Marcos. Tem até um desenho novo, na verdade, uma animação, né? Dos estúdios Pixar, da Sim, Disney, Soul, né? né? Soul. Você Sim. viu? Eu vi, muito É, bom, muito bom. é bem bacana a forma de tratar do tema, né? De trazer esse assunto, de você ter a De uma maneira oportunidade leve, né? De uma maneira leve. leve, a forma como trata vamos dizer, quem parte para essa outra dimensão, bem divertida, né? Isso. Não assustadora, vamos dizer assim. E ao mesmo O tempo que você eu pode... tenho a dizer sobre essa animação, Uhum. é só o seguinte, curiosamente, me chamou bastante atenção o fato de que eu estava estudando, quando eu via, estava estudando para essa palestra, quando eu vi, né, a animação, e uma coisa me pareceu em algum momento contraditório, mas se a gente entender bem a mensagem da animação, vai ver que não é tão contraditório assim, porque dá a impressão para quem vê a primeira vez que ela está dando a ideia de que nós não precisamos ter uma meta. Ao morrer, nós não precisamos ter uma meta, mas no fundo, assim, é a gente abrir a nossa mente, porque às vezes a gente foca numa meta achando que aquilo é a nossa meta e às vezes não é. Esse é o grande aprisionamento, às vezes, a gente pensar, né? É um pouco aquela coisa, né, da luz, a clara luz, né? Você tem a clara luz ali e acha que é aquela só uma luzinha no fim do túnel para clarear nossos caminhos, mas é muito mais que isso, né? É a meta evolutiva da gente que a gente estranha, porque é muito elevada ainda para a gente, entendeu? E aí aparecem as entidades que vão nos testar, vão nos ajudar a impulsionar por um caminho que às vezes é mais árduo, né? Uhum. É verdade. Eu não Uhum. sou um profundo conhecedor da filosofia tibetana, talvez eu não tenha como responder isso, principalmente porque o conceito de sincronicidade é um conceito junguiano posterior e, diga-se de passagem, ele não se inspirou propriamente no livro tibetano dos mortos. Ao estudar sincronicidade, ele se juntou com um físico, né, Wolfgang Pauli, e foi justamente com experimentos de emaranhamento quântico que inspirou ele nessa, o fato de certas partículas se interagirem à distância, mesmo sem estarem muito próximas, e isso que foi que inspirou. Mas o que eu posso dizer, assim, a gente tem até entendido mal, eu estou preparando até uma palestra sobre esse assunto, sincronicidade, porque a gente tem entendido mal esse tema, porque nada mais é do que uma interação entre a psique e a matéria. Isso que é o sentido da sincronicidade. Algo que acontece no mundo físico interagindo no mundo psíquico, e aí a gente chama de coincidência, e não é. No fundo, não é coincidência, porque existe uma interação em outros níveis, né? Então, a gente acaba dizendo que tem alguma coisa a ver mesmo, porque se a gente está falando de diversas realidades, mais sutis, menos sutis, aquilo que é real, o que não é, aquilo que é maia e aquilo que é realidade, clara luz, primordial e tudo. Então, a gente está falando, na verdade, desses assuntos que integram o físico, a psique, e fazem com que a gente entenda que a psique é mais objetiva do que a gente pensa, não é uma coisa somente que está no cérebro e que está no funcional do cérebro, mas é algo que existe, possui existência em níveis mais sutis, em outras dimensões, etc., mas está acontecendo lá. Então, paralelos, similaridades, coincidências entre aspas, acontecimentos que parecem ser algo programado e que parece que não é programado e é programado. Tudo isso é sincronicidade, né? No fundo, no fundo.
É um tema fascinante, né? E Ana, adorei a pergunta, viu? Obrigada, professor, pela resposta também. Obrigada também você, Andréa, pela pergunta que você deixou aqui, que eu acho que deve interessar muito as pessoas que estão começando a estudar. Bem, a gente já passou do nosso tempo aqui, tem 10 minutos, mas tem uma pergunta ainda. Vamos, professor Marcos, só essa pergunta aqui, tá certo? A gente já está em 21 horas e 11 minutos. Eu tenho uma pergunta aqui de Daniel Veloso. Olá, Daniel, boa noite para você. Parabéns pela excelente aula. Trabalho no HGE e vejo de perto os emocionantes bardos da vida e da morte. E o toque e as dicas do livro Tibetano dos Mortos trouxe-me mais uma perspectiva sobre os processos de cura e tratamento e os seus reais significados. Grato a todos. Que excelente, Daniel, o seu testemunho aí, esse comentário, né, Marcos? Ele Isso. trabalha no HGE. Então, experimenta muitos casos acontecendo lá, né? Quantos fenômenos que as pessoas que têm mais sensibilidade devem perceber acontecendo lá, né? Situações, né, extremas, né? A gente nesse período agora, então, né, de muitas pessoas, não só de Covid, né, mas de várias situações que às vezes não podem nem ir para uns hospitais porque são específicos de Covid, vão para outros, tudo. Então, a gente está num momento agora em que esses assuntos são importantes da gente estudar e analisar. E muito obrigado pela contribuição que foi dada por Daniel Veloso. Eu descobri que eu estava tentando consertar o meu cabo aqui e esqueci de desligar a câmera de novo, porque o botão automaticamente desligou. Eu podia ter ligado aqui no próprio, acionar aqui embaixo e era isso que estava. Que bom que você voltou. Pronto. Então é isso, olha, são 21 horas e 12 minutos. Marcos, você quer fazer alguma consideração final? Eu quero agradecer as pessoas que estão aqui. Eu vi pessoas muito queridas aqui, né? Albério, o Quirino, o Nenga, que estão aqui, pessoas que Gisele, Parabéns, Denise. Marcos. Grande palestra. Obrigado. Eliane, né? Parabéns, mestre. Oh, Quirino, obrigado. Muito honrado por você estar aqui de novo também. Tânia, que vai ser parceira minha aí numa palestra, né? Que é daqui da casa também e tal. Então, assim, eu quero agradecer vocês, né? E agradecer mesmo, né? De estarem aqui conosco, né? Prestigiando esse trabalho, né? E vamos tentar trabalhar essas questões entronizando, né? Refletindo e trabalhando dentro de nós. É muito necessário. A gente é que te agradece muito e já estamos aqui ansiosos. Você falou aí que está começando a preparar a palestra sobre sincronicidade. Já estamos aqui atentos, viu? Quando tiver, a gente quer muito ouvir sobre isso. Gisélia Laksha, nossa querida astróloga, olá, Gigi. Obrigado, Marcos, pela palestra. É um assunto que requer profundidade para absorver. Olha, eu queria só trazer essa pergunta de Daniel Veloso. Muito interessante, muito oportuna também, viu, Daniel? Sei lá, a gente começa a pensar nessas coisas, né? Será que existe o livro tibetano da vida para quem vai encarnar? Então, é outra perspectiva, né? Não, veja, essa pergunta foi muito legal, porque eu talvez não tenha deixado claro que no próprio livro Tibetano dos Mortos, eles falam desses 6 bardos. Um dos bardos é o da vida. Então, está presente. Então, assim, é por isso que Jung disse que o livro Tibetano dos Mortos é mais não é só livro dos mortos, é um livro da vida. Então, quando ele descreve o que é que acontece do outro lado, ele está mostrando, de certa maneira, o que é que nós temos que fazer aqui. Então, o que antecede a morte é muito importante. Então, o livro Tibetano dos Mortos é um livro tibetano da vida. Então, ele, no fundo, está mostrando os vários bardos. E ainda digo mais, na nossa vida, a gente tem vários momentos em que morre alguma coisa dentro de nós, que nós deixamos morrer alguma coisa dentro de nós. Então, o procedimento é o mesmo. Esses acontecimentos que eles falam, que estão sendo ditos aí, são os acontecimentos, os mesmos acontecimentos, né, que o Bardo Todol descreve. Entende? Então, não há necessidade de um outro livro, não. É esse o livro mesmo.
Inclusive, na divulgação, eu trabalhei muito com essa coisa aí, né, da vida e da morte. E você trouxe muito bem aqui o Tagore, né, dizendo: um dia vamos aprender que a morte não pode furtar qualquer coisa conquistada pela alma. Achei maravilhoso isso. Então é isso, a gente vai se despedindo, nosso horário aqui, 21h17.